Olá, bem-vindo ao calendário astrológico de fevereiro. Meu nome é Roxana Borges, eu sou astróloga e vou trazer aqui as datas e os trânsitos mais importantes do mês para te ajudar no planejamento, para usufruir das energias disponíveis para você. Lembrando que fevereiro é um mês que a gente já começa com essa energia da temporada de Aquário, né? Então estamos aí desde o finalzinho do mês anterior com essa energia solar brilhando, tudo que se refere aos aspectos aquarianos, que eu vou explorar bastante nesse vídeo, até porque a gente vai ter muito trânsito em Aquário. Mas vamos começar pelo começo, não é mesmo? Então o início do mês, como eu já havia previsto, a gente sempre começa com uma energia um pouco mais de recolhimento, né? Energia de Lua entrando numa fase minguante, então já logo no dia 2, a Lua entra nessa fase efetivamente minguante, no signo de Escorpião. Então a gente já começa o mês com um convite profundo, novamente, de limpeza. Porque para quem acompanhou o vídeo do mês passado, sabe que a gente passou por uma fase muito parecida. E a gente teve uma oportunidade de limpeza das temáticas de Escorpião muito importante. Então esta segunda oportunidade eu vejo como um segundo chamado. É como se a gente pudesse de novo olhar, né? Vou recapitular um pouco, né, para vocês, para quem acompanhou, para quem não estava acompanhando. O mês de janeiro ele trouxe para a gente uma oportunidade muito grande de fazer uma limpeza de tudo que se referia àquilo que eu não quero trazer de 2023 para esse ano. Estamos em fevereiro, ainda estamos no começo do ano, né? Então, janeiro nos trouxe assim, uma oportunidade de transmutar muita coisa, curar algumas dores, se liberar daquilo que estava te prendendo para que você pudesse fazer acontecer as suas realizações esse ano, né? Para você poder construir seus novos valores que vão te guiar para tudo isso que você vai trazer, né, para esse ano para você. Então aqui a gente passa a ter uma segunda oportunidade. E da onde que vem essa segunda oportunidade? Vem da sua reflexão do mês de janeiro de coisas que você possivelmente achou que iria conseguir liberar com facilidade e não conseguiu. Tudo que você tentou no mês de janeiro, né? O mês de janeiro ele já trouxe essa energia muito forte de concretização, de primeiros passos, de metas e tal. Que coisas são essas, né? Que em janeiro talvez você começou já muito animado, animada, já e até tentou, mas não vingou. Que coisas são essas? Será que elas não vingaram porque talvez não tinha nada a ver com você? Ou são coisas que você realmente queria e sente que não era para ter acontecido de uma forma melhor? O que talvez ainda tenha aí em você que precisa ser liberado para que isso de fato aconteça? A gente às vezes quer dar novos passos, criar novos caminhos, promover mudanças dentro de velhos hábitos e velhos comportamentos. A gente precisa se propor, se transformar primeiro, para então transformar a vida que eu quero para mim. Esse é o caminho dessa alunação. Esse é o caminho. Então, quando a gente chega aqui nessa lua minguante em Escorpião, o convite é perceber o que você precisa transformar em você, que nem sempre é fácil, né? Nem sempre mesmo. Então, assim, é basicamente um olhar muito honesto, né? Fazendo ali um apanhado já desse seu mês de janeiro, que foi um mês, assim, mais... Como que eu posso dizer? Um mês extremamente benéfico para realização e concretização, mas ao mesmo tempo um pouco duro, né? Que já nos colocou ali um pouco para bora fazer acontecer, né? Então, se as coisas não foram exatamente como poderiam ser, dado que tinha uma energia tão benéfica, dado que você talvez possa ter se empenhado em esforço, que coisas foram essas que falharam? Que coisas foram essas que foram de novo proteladas já tão rapidamente, né? Então é uma reflexão de uma alunação bem
né, bem no estilo escorpião, que às vezes traz aquelas verdades doloridas, que é: qual é a tua parte de responsabilidade na bagunça que está acontecendo? E esse também, esse período aí dessa passagem da lua minguante em escorpião ajuda bastante também a gente fazer ali uma análise financeira. Também é bem benéfico, né? Então, se porventura essa é também uma das temáticas que você também, né, estava aí refletindo, tá excelente. Tá excelente para quê? Para você avaliar como que tá a sua relação com o dinheiro, como que tá o seu comportamento financeiro, né? Se tem coisas aí também que precisam ser transformadas, tá? Então, assim, tá bem benéfico para isso também. E aí, o que acontece? Temos no dia 5, e agora vai começar, hein? Vai começar a galera entrando em Aquário. Dia 5/2 entra Mercúrio em Aquário. Um posicionamento, né, muito benéfico, né? Mercúrio se sente muito bem passando ali. E numa construção de narrativa aí do que a gente está trazendo de temas, né, desde janeiro, ele vem nos beneficiar muito nesse lugar de acesso da nossa autenticidade, né? Então ele nos favorece, né, a acessar algo que às vezes era o que faltava para você de repente promover alguma mudança aí, dar algum passo que você queria, que é a mente aberta. Mercúrio em Aquário traz muito isso, né? Ele nos auxilia a abrir mais a nossa mente para pontos de vistas diferentes, né? Para olhares mais curiosos e sem preconceitos sobre as coisas, né? Nos deixa mais abertos e receptivos ao diferente. Nos deixa também mais questionador, né? E questionador sobre o quê? Sobre justamente as coisas que estão no senso comum. Então, muitas vezes, as coisas das quais no fundo você está buscando, às vezes vai no contrafluxo da maioria, no contrafluxo das pessoas do teu entorno. E como é que você sustenta essa autenticidade? Porque essa energia aquariana já está desde quando o Sol entrou nos puxando para isso, né? Para acessar mais esse lado da nossa autenticidade. E qual é o olhar que você tem que direcionar? Na parte da autenticidade que revela o que há de diferente em você em relação aos demais. Porque você pode identificar que parte da sua autenticidade são coisas das quais todo mundo faz. Mas existem coisas das quais é só seu, é único, né? E que talvez não estão tão exploradas. Então esse período favorece, né? Favorece para que a gente fique, né, com a mente mais aberta. A gente fica mais bem receptivo, né, ao diferente, à expressão autêntica, né? Não à toa, é um mês, né, para os que vivem no Brasil e estão assistindo esse vídeo, é um mês que acontece o carnaval. De pura expressão de autenticidade, de pura energia de liberdade, que é uma energia aquariana. Então, essa entrada de Mercúrio em Aquário traz esse recado para nós, nos cutuca nesse lugar, né? Mas você tem que acessar esse lugar questionador, esse lugar, né? Principalmente para você. Questione você mesmo. Por que eu faço o que eu faço desse jeito? Isso sou eu mesmo que quero? Ou será que eu estou seguindo algo que, no fundo, eu nem queria? Né? Questione as suas ideias, questione conceitos que às vezes está cristalizado dentro de você. E para isso você abre a cabeça. Para entender, para compreender novos pontos de vista, para compreender o diferente que se apresenta muitas vezes e que você não entendia. Entender o que há por trás de quem consegue se apresentar nessa autenticidade, por exemplo, né? Claro que
esse é um posicionamento que cabe também, né, uma reflexão, né, porque alguém que já tem uma energia aquariana muito ativada, né, exalta ainda mais, né? Então, às vezes tem que até tomar um pouco de cuidado com a forma que se comunica, às vezes fica até um pouco mais rebelde, digamos assim, né? Mas, por outro lado, para que muitas pessoas precisam acessar essa energia rebelde dentro de si, muitas vezes, e esse é um momento benéfico. Então, com essa passagem, esse início da passagem de Mercúrio em Aquário, ele já vai nos preparando e nos favorecendo a mudanças de mentalidade, coisa que não é fácil, mas muitas vezes é justamente o ponto-chave que te faltava para realizar algumas coisas na sua vida, né, nessa perspectiva do que eu quero para o meu futuro, afinal é sobre isso que se trata, né, esse período que ainda estaremos passando. E aí a gente tem logo em seguida, no dia 9/2, a lua nova em Aquário. E aí a gente começa uma nova alunação. Essa alunação aquariana, né, bebendo mais ainda da fonte que já estava disponível no Sol, que já está passando em Aquário, né? Então, na lua nova, lembrando, toda lua nova é um período de plantio, é um período de cocriação, né, de semear. Então, você passa a ter, a partir do dia 9/2, e aí eu iria até mais ou menos o dia 14, dia 15, perceba esses dias como dias de semear. E a gente se coloca num olhar mais atento, obviamente, afinal, o que eu quero cocriar, né? E a gente está falando de uma lunação em Aquário. Então, todas as temáticas que eu falei, né, e de Mercúrio em Aquário, você já traz para essa lua nova e entenda o que você está querendo intencionar, o que você está querendo abrir, renovar ali, né, no que pode te favorecer a acessar mais essa sua autenticidade, né, a trazer mais uma abertura de ideias, né, e já vai nos começando a instigar naturalmente, né, muitas vezes essa alunação já vai trazer naturalmente o desejo por explorar coisas novas, né, por querer conhecer coisas diferentes, escutar assuntos, papos, né? É uma busca natural. Então, passa a ser uma oportunidade muito boa de cocriar essa liberdade de ser você, nessa liberdade de expressão também, né? E aí, o que vai acontecer em seguida é a lua entrando em peixes. Então, a gente vai ter, né, no fim de semana do dia 10 e 11, a lua em peixes, né? Então, é um fim de semana que a gente vai estar aí bem nas águas ali, né? Imaginativas, criativas, artísticas de peixes, né? Vale a pena para esse fim de semana de lua em peixes, se você sentir, né, de sair, de fazer alguma coisa, tente pensar em alguma coisa que você ainda não tenha feito, algo diferente, que não é do seu usual, né, de atividade. Então, assim, pensa, né, que coisas você costuma fazer quando você vai sair aos fins de semana, né, que tipos de atividades, de rolês, de passeios. Busque nesse fim de semana fazer algo que não seja nada dessas coisas, para justamente explorar esse lugar, né? Que essa alunação já está nos convidando, né? De abrir a mente, né? De explorar, né, outras coisas. Claro que, né? Obviamente isso inclui as temáticas piscianas. E de repente é uma oportunidade até de abertura da tua mente com relação a esse contato com a espiritualidade, a sensibilidade de coisas mais abstratas, né? Que não são tão literais, né? De repente ligadas à arte. Sinta, né? O que você quer ali se propor nesse fim de semana, porque a gente está falando de uma lua que está ali, né, bebendo dessa fonte
de cocriar, de semear, com essa energia pisciana tá bem poderoso, né? Se você não sentir e sentir a vontade de ficar no seu canto, que é muito provável também, aproveita para acessar esse lugar de interiorização, esse lugar intuitivo, porque parte da coragem autêntica está em assumir com confiança a sua intuição, as coisas que vêm do seu sentir, né? Então, é um fim de semana que fica excelente também, né? De repente, é parte até das coisas que você entende que é importante para você e que é da sua autenticidade, ter um olhar mais carinhoso para esse lugar da espiritualidade, desse autocuidado do teu campo energético, né? E aí o que acontece é que logo depois desse fim de semana, a Lua entra em Áries na segunda-feira, muita energia no céu, né? Porque já temos aí uma energia aquariana que é bem turbinada, essa energia forte, turbinada, de liberdade, de autenticidade, de liberdade de expressão. E aí vem essa lua em Áries, né? E aí lembrando que, para quem tá no Brasil, o período do carnaval, então assim, vai ser uma energia de bastante intensidade, né? De colocar bastante dessa expressão de liberdade que se fortalece mais ainda no dia 13, quando Marte entra em Aquário. Aí fica forte, né? Temos aí Marte entrando em Aquário no dia 13, a Lua ainda vai estar em Áries, né? E esse é um posicionamento que vem para costurar mais ainda tudo isso. Porque o que pode acontecer é que você está até sendo instigado sobre tudo isso, você está realmente até começando a abrir tua cabeça para muitas coisas, começando a questionar algumas coisas, mas falta uma coisa também muito importante. Depois que eu me abro, que eu abro a minha mente e que eu me permito, às vezes, algumas mudanças, né, de mentalidade, e eu começo a permitir até expressar e externalizar mais a minha autenticidade, a gente chega para uma outra etapa que é ação. O que eu faço com isso? Como que eu consigo também trazer essa autenticidade em atos, em formas de agir, em formas de me posicionar? É isso que Marte vem fazer. Então, a entrada de Marte em Mercúrio ativa mais ainda a independência, a essa força dessa sua individualidade, de ser quem você é. Traz um ímpeto, uma coragem, um impulso muito forte, né? E aí, aqui é um posicionamento que pede também um pouco mais de atenção. Acho que de todos até agora, esse é o que mais pede atenção. Porque é um posicionamento que às vezes pode deixar você um pouco... Sabe quando você acessa algo e de repente você quer que todo mundo perceba isso, né? Entenda que a sua verdade, a sua autenticidade, as coisas como funcionam direitinho para você, né? É seu e nem sempre vai funcionar pro outro. Então é parte dessa energia aquariana também saber respeitar justamente a autenticidade e a liberdade do outro. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para que essa força aquariana, que é uma força de expressão de liberdade, rebelde, questionadora, acabe não indo para um lugar conflituoso. Porque quando Marte entra em Aquário, isso pode acontecer. E às vezes a gente quer comprar brigas. E brigas que nem são nossas, né? Porque a gente está falando de energia de Aquário. Aquário é ligado ao coletivo, é ligado ao todo, né? Então, às vezes você começa a defender causas das quais nem são suas, mas porque você acha que é justo e arruma discussão, né, num jantar em família. Então, também não é para chegar nesse ponto, né? Vai entendendo e driblando bem essa energia, né? Cada um aí que está assistindo esse vídeo tem a sua composição, cada um aí se conhece, né? Então já sabe, né? Para ficar com um pouquinho com o olhar atento. E até para entender esse movimento ao teu entorno, né? As pessoas podem estar um pouco mais assim,
com essa garra, né, de trazer a sua verdade e tudo. E isso aí é um combinado de tanta energia também, porque Aquário é turbinado, Marte tem muita energia vital. A gente vai estar num período em que a gente vai estar com muita disposição, né, em todos os sentidos. Então aproveita que você está com bastante disposição e já canaliza em coisas que você já estava querendo para você. Detalhe, eu falei, Aquário ele é ligado ao todo, né? Então ele tem sim uma consciência do coletivo, ele tem sim uma consciência do todo, mas Marte também ele é preocupado consigo, né? Então tenta entender o que há de importante para mim, né? E que às vezes eu vou ter que me priorizar, que nem sempre vai ser exatamente, né, o que seria o ideal para todos, né? Mas, por outro lado, o que há nessa minha autenticidade, individualidade, que pode ser interessante também para o todo, que pode agregar para o todo. E aí, em continuidade a tudo isso, muito bem-vindo vem no dia 16 de fevereiro a lua crescente em Touro. Pura concretização, né? Materialização, né? Então, assim, como que eu transformo, né, tudo isso em algo palpável, né? Eu trouxe essas coisas para minha ação e como que eu materializo melhor isso? Lembrando que esse posicionamento, Touro, ele fala muito também do nosso alto valor, da nossa percepção de alto valor. Então, aqui a gente traz a reflexão de esse alto valor, como alto, ou seja, você reconhecer o seu valor, ele vai existir no momento em que você também reconhece e valida a sua autenticidade. Basicamente, uma lunação em Aquário, né, a gente alcançando esse ápice da lua cheia em Touro, eu diria que é um dia para você refletir e responder a famosa pergunta: me diz quem é você sem falar o que você faz e com o que você trabalha. Quem é você sem falar o que você trabalha? Quem é você sem introduzir o seu cargo, a sua empresa, né, as suas conquistas profissionais? Quem é você? Ali reside um lugar do qual você tem que saber extrair o seu alto valor. Porque é muito comum que a gente tenha uma percepção dos nossos valores ligados ao que a gente consegue realizar nas nossas atividades laborais. Mas esse setor, né, a forma como eu ganho dinheiro, é uma das coisas que me compõe. A forma como você ganha dinheiro hoje, né? E esse é um posicionamento que justamente nos ajuda a perceber outras coisas que te habitam, né, como características, valores, né, no momento em que você responde essa pergunta que eu te fiz, que, primeiro, muitas vezes são coisas benéficas ao seu entorno, né, então traz já a reflexão de que forma que você está conseguindo utilizar disso a favor das pessoas que te rodeiam, e muitas vezes você vai chegar na conclusão de que essa percepção das coisas que você tem, desses seus valores, te pertence. Não depende do lugar onde você está, não depende do cargo e do trabalho que você está fazendo. Isso é seu. E você pode levar isso para onde você quiser, no que você quiser fazer. E aí a gente vai tendo ali uma construção bem parruda de uma apropriação, que quando chega nessa energia taurina, né, mais terrena, eu acho que vem para te trazer a segurança de ser quem você é, com coragem de abraçar as suas autenticidades, particularidades que te faz diferente do todo. E aí, no dia 16, temos a entrada de Vênus em Aquário.
E aí fica bem interessante, né? Porque Vênus, né, que é inclusive o planeta de Touro, né, traz, né, reforça mais ainda essas temáticas, né? E acessa, eu acho que cutuca em nós algo muito ligado também, né, a de que forma, dentro desse lugar que a gente já está falando aí de se mostrar na sua autenticidade, né, que muitas vezes é algo que te coloca como diferente dos demais, né? Como que eu posso trazer também isso mais para fora? Não só em palavras, né? Também em ações, como Marte também, né, vai nos trazer ali, já nos trouxe ajudando. Mas até na minha forma de me apresentar, né? Então, Vênus traz essas temáticas, né? Muito ligada a esse nosso cuidado, né? A nossa apresentação, a nossa vaidade, a forma como a gente se embeleza, né? Até no seu estilo, né? De se apresentar ali. Então, muitas vezes, essa retomada, né? Esse resgate da sua autenticidade, às vezes começa aí também. Às vezes aí é um lugar que vai te facilitar, né? Às vezes é o que vai te ajudar a lembrar quem é você. Porque a gente às vezes se perde na nossa autenticidade até nisso. Até na forma como a gente se veste. Até na forma como a gente se apresenta. Em que a gente passa a moldar isso de acordo com o contexto. Né? É aquele famoso, como que as pessoas se vestem para ir nesse lugar? Mas quem dita não deveria ser o lugar, né? Você tem que se vestir de você mesma, né? Como eu bem aprendi aí ao longo da minha vida. Então, esse é um lugar. Temáticas venusianas fala muito disso, né? E temáticas venusianas, ainda mais pensando aí nesse ápice da lua cheia em Touro, traz também em pauta o tema consumo, que é também, né, uma dessas temáticas que muito tem a ver com essa lua cheia e mais ainda quando Vênus entra em Aquário. Então, como que eu utilizo dessa energia aquariana também nesse lugar, né, de um consumo consciente, né, de ter ali um pouco mais de clareza, né, sobre essas temáticas. Aquário, a energia de Aquário nos coloca muito em reflexão sobre essas temáticas, tá? Da consciência do todo, do coletivo, né? De que forma que eu posso ter uma vida, ou que coisas ali no meu dia a dia, nos meus consumos, nas escolhas que eu faço nas minhas compras, que pode ser um pouco mais sustentável, que traga menos impacto, né? Buscar mais informações, ativa em nós esse desejo natural, né, de buscar um pouco mais de informação, né, sobre tudo que está acontecendo com o planeta e para onde vamos, né, porque Aquário tem um olhar muito futurista também, né, e qual que é a melhor forma, a forma mais sustentável, né? Ele busca se conectar com o moderno, com o tecnológico, com tudo que está à frente do tempo, mas ao mesmo tempo ele tem uma consciência muito grande da importância do coletivo, né? E do quanto, na verdade, né, estar à frente do tempo é justamente ter essa consciência, né? Então ele vai trazendo bastante dessas temáticas. É um tipo de seara, digamos assim, que vale muito a pena, né, aproveitar para consumir, para olhar, para trazer um olhar atento sobre isso, né? É uma forma de você conseguir perceber também você como parte de um todo, né? Que é muito dessa energia, né? Pertencente, né? Você não está descolado. Você está, na verdade, conectado com todo mundo e também conectado com esse planeta. Logo em seguida, no fim de semana do dia 17 e 18, a Lua vai estar em Gêmeos. E aí a gente vai ter bastante ar no céu, né? O elemento ar vai estar realmente bem ativo, mais ainda. Então, em meio a esse vendaval, né? Aproveita para seguir o fluxo desses ventos, né?
Então, é um fim de semana de socializar, é um fim de semana de troca de informação, é um fim de semana para ter, né, adquirir algum conhecimento. Inclusive, se você não for sair, é uma boa oportunidade, né, de buscar, né, de repente, documentários, né, de curiosidades, né, ou até de temáticas mesmo aquarianas. Tem muitos documentários bons, né, de como é que tá a situação do planeta, né, o que tem por trás das indústrias, né, do consumo, quais são os impactos, como é que tá a evolução, né, nas últimas décadas, ou como é que está a degradação nas últimas décadas, né, sobre as coisas, a parte de temas climáticos do planeta, né, a parte da fauna, da flora, enfim, tudo que às vezes a gente não acaba não se conectando, acaba não se informando da forma correta, né? Não pincelar, sabe? Claro, ainda não vai ser algo extremamente profundo, mas assim, buscar um documentário, né? Assim, às vezes já tem algum tema que para você não precisa ser expert em tudo nisso, mas às vezes já tem alguma coisa que para você é interessante, que você gostaria de entender mais como é que funciona o sistema de reciclagem. Eu queria entender mais como que é o descarte, né, do lixo no planeta. Eu queria entender mais de que forma hábitos que eu posso trazer para o meu dia a dia para trazer menos impacto, né? Ou de que forma que eu encontro, né, lugares e que eu consiga contribuir com as pessoas, às vezes até com conhecimentos que você tem, né? De que forma que você consegue sentir minimamente que você está contribuindo e que você se sente conectado com todo, que nem eu falei, sabe? Então, esse é um fim de semana, como tem muito movimento, energia de ar, de troca de informação, pode ser muito bom para isso, né? Agora, você já tem um evento, já tem alguma coisa? Aproveita, porque vai estar uma energia super leve, super alegre, né? Então, assim, também é para você se divertir, obviamente, né? A gente está falando de uma energia geminiana, né? O único ponto de atenção, obviamente, é que, né, por isso que eu já até trouxe alguns direcionamentos iniciais para não acontecer de se perder muito em coisas que, né, às vezes esse excesso de ar, essa energia geminiana, com muita energia de aquário, às vezes te deixa muito ali perdido no celular, sabe? Ou em fofocas, ou em temas que não te agregam, né? Saiba aproveitar desse fim de semana também de uma forma interessante, sabe? Para beber dessa fonte de um jeito bacana. No dia 19, a gente já começa a fazer uma mudança de energia no céu. E o Sol entra em Peixes. E aí a gente inicia uma outra temporada, né? E o Sol entra em Peixes enquanto a Lua está em Câncer no céu, ou seja, uma mudança abrupta, né? A gente sai literalmente de um vendaval do elemento ar e entra assim com tudo nas águas de Netuno, né? Sol em Peixes e Lua em Câncer no céu. E aí a gente literalmente toma um banho, né? Sai de um vendaval de ar e toma um banho de água ali, já acessando em nós, já um lugar um pouco mais emotivo. Inclusive, por isso, pede até um pouco de atenção na segunda e na terça, né, de 19 e dia 20, que a gente ainda vai estar com esse mix aí de aquário, né, ainda tem muita energia de aquário, a gente já migrando ali para energia de peixes. Cuidado para não cair em vibrações vitimismo, sabe? Sensação de vitimismo, sensação de, sabe? Toma cuidado para não cair nessa vibração, né? Nesse início da semana, para não começar assim nesse lugar, sabe? Depois a gente vai ter uma ajuda ali na terça, na quarta, né? Um pouco mais até, com a Lua entrando em Leão, vai dando um up ali na gente, né? Resgatando de novo a confiança, porque a gente já começa a sentir uma mexida, né? A gente sai de um lugar, né, que tava, que nem eu falei,
muito acelerado, muito ali rebelde, muita força, muito isso, aquilo. E aí a gente começa a entrar num lugar um pouco mais sutil, um pouco mais delicado, a gente vai começar a sentir essa mexida dentro de nós, né? E aí esse ápice, né, acontece com a entrada de Mercúrio em Peixes, no dia 23. Então Mercúrio também deixa Aquário, entra em Peixes, e aí é onde a gente tem dois caminhos aqui, né? Eu acho que Mercúrio em Peixes nesse contexto ajuda muito, né? Principalmente acessarmos a nossa intuição, auxilia muito isso, né? A entender um pouco mais esses chamados de alma, né? Ouvir mais o nosso coração, né? Trazer um pouco mais de atenção a tudo isso. Mas, por outro lado, também dá muita asas para a imaginação. E, às vezes, vindo de um enredo aí de apropriação de autenticidade, de tudo e tal, não sei o quê, quando a gente entra nesse cenário que começa a ficar mais pisciano, a gente, às vezes, pode se perder muito nas fantasias, né? E esses sonhos, que são lindos, e é lindo sonhar, às vezes pode ser muito irreal, né? Então, assim, ele favorece a imaginação, favorece, né, o idealizar, mas, ao mesmo tempo, ele não pode estar num lugar tão irreal, né? Você também tem que tomar cuidado, quando entra assim nessa energia mais pisciana, de às vezes se perder nos devaneios mesmo, né? E aí a gente começa, né, a tirar os pés do chão. E não é o que a gente quer. Não é o que a construção astrológica aqui do mês também quer, né? Não nesse momento, não para esse mês ainda. Porque a gente vai ter depois a lua cheia em Virgem, no dia 24. Então a gente ainda tem ali, né, um resgate de terra, né, te chamando. Olha, muito lindo os teus sonhos, né? Muito lindo. Escute a sua intuição, escute esses chamados, né? Como que a gente faz isso acontecer? O que você precisa organizar para que isso aconteça, né? Então essa lua cheia em Virgem ajuda bastante nisso, né? Então a lua cheia em Virgem, ela vem nesse momento para te lembrar de não soltar as rédeas, né? Porque às vezes esse mix que começou a rolar pode fazer com que você tava ali, sabe? Construindo algo interessante e de repente você começa a se distrair. Você começa a se perder. E as rédeas que estavam tão firme na sua mão, a mão começa a afrouxar e ela escorrega. Então essa lua cheia em Virgem vem para falar assim, segura isso daí. Não esquece não das coisas que você queria fazer. Que a gente pode, né, começar já a organizar? Talvez não vai ser tudo isso desse jeito que você está imaginando, que você gostaria, mas pode ser uma outra coisa que já ajuda, que já chega um pouco mais perto daquilo que você busca. Às vezes não é o cenário ideal, mas é o que dá para fazer dentro do real. Né? Então, assim, traz essa energia de Virgem, de praticidade, de organização para isso também, né? E que, de novo, assim como a gente teve lá no início do mês a lua minguante em Escorpião, essa lua cheia em Virgem aqui agora no final do mês traz uma temática muito similar, que é a de limpeza também, né? Mas é uma limpeza bem literal, né? Então, muitas vezes você precisa fazer ali uma bela de uma faxina em algumas coisas aí na tua vida, na tua rotina, né? Principalmente a rotina, né? A gente ainda tá na alunação de Aquário. Então, o que eu preciso organizar na minha vida para que exista mais espaço para essa minha expressão autêntica? E às vezes isso tem a ver até com o teu ajuste de rotina. O quanto a tua vida está construída e conduzida de um jeito que realmente faz sentido para você, né? É importante. Às vezes a gente não consegue
expressar a nossa autenticidade nem na forma como a gente vai construir a nossa agenda. Né? A gente às vezes está seguindo um fluxo, seguindo o padrão que todo mundo faz, os mesmos horários, porque é melhor fazer nesse horário, fazer... O que é melhor para você? Essa lua cheia em Virgem, nossa, ela favorece demais isso, demais. Às vezes fazer uma reorganização disso, trazer um olhar atento. Às vezes, se a gente não está conseguindo expressar a nossa autenticidade, nos detalhes, às vezes a gente não está conseguindo expressar a nossa autenticidade nem na forma de construir a narrativa do nosso dia, né? Como que você gosta de acordar? Quantas horas você gostaria de dormir? Ou será que tem algo que você está fazendo num horário que não é um horário que é legal para você? Você gostaria de fazer em outro horário? Será que não tem algo que você gostaria que fizesse muito parte da sua rotina, porque você acha que tem muito a ver com você e você não está conseguindo colocar? O que você precisa ajustar ali, né, na tua agenda, na tua rotina para poder acontecer isso? De que forma que você deixa ela mais dinâmica, né? Que você deixa ela um pouco mais a tua cara e prática, né? Porque Virgem também traz muito isso, né? Então, a gente às vezes precisa ajustar até o contexto, né? E os formatos que nos cerca das coisas para que a gente consiga até trazer mais da nossa autenticidade. Olha que louco! Essa lua cheia vem para te tirar um pouquinho a cabeça das nuvens e ainda pisar um pouquinho na terra. Calma, que no vídeo do mês que vem a gente vai nadar muito nas águas netunianas de Peixes. Teremos muita coisa para explorar dessa energia, né? Vamos concluir aí as propostas desse mês, né? Que vai terminar ali nos últimos dias de lunação, ainda na fase cheia, passando pela energia de Libra, né? Então é um mês que termina ainda com bastante energia, tá? Apesar da gente já ter mudado um pouco para Peixes, principalmente para trabalho, né? Então assim, essa lua cheia em Virgem também traz bastante esse olhar, né? Principalmente se porventura você tem trabalhado em excesso, né? Se alguém tem aí, dependendo do posicionamento de aquário que a pessoa tem, às vezes ela tá um pouco workaholic, né? Tem muita energia, muita disposição, né? Equilibrar os pratinhos, né? Trazer ali um equilíbrio, né? No fim das contas é isso, né? Que essa narrativa do mês quer te convidar. Então, eu espero que você aproveite bastante dessa vibração de aquário, né? Vamos trazer um pouco mais aí da nossa autenticidade, vamos questionar um pouco mais, mas sem arrumar confusão. Vamos abrir a nossa cabeça, a nossa mentalidade, se propor aí, né, algumas mudanças e se permitir se expressar no que te faz diferente, né? Me fala se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa energia aí de aquário, né? Te assusta? Te deixa interessado em nadar nisso daí ou não? Se tiver algum aquariano aqui assistindo também, se prontifique, né, para poder trazer ali um pouco de si. É um signo assim bem diferenciado. E para não perder, né, obviamente, o que vem por aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você já receber aí a notificação logo que o vídeo fica disponível e se preparar com antecedência para cada mês, né? E a gente continua se vendo. Até mais!